Oi, eu sou a Gabi Xavier e sim, eu voltei para falar de Tateno Yusha, The Rising of the Shield Hero, episódio 11. Episódio 11 que foi bastante interessante, vamos comentar sobre tudo o que aconteceu. Deixa o seu like aí porque eu preciso do like, do seu comentário, você dizendo que quer que eu continue falando disso toda semana. Vocês me incentivam sempre, então não deixa de deixar o seu like aí. Se inscreve se não for inscrito para acompanhar todos esses vídeos, review, análise, lista, tudo que sai todos os dias nesse canal. Vamos lá. Finalmente chegou a hora de mais uma onda de desastre, de catástrofe, de monstros invadindo povoados e os 4 heróis precisam defender a galera, ou pelo menos um deles defende e os outros 3 começam a lutar com o Super Boss. Vamos entender de novo que quando as ondas acontecem tem um lugar específico, os heróis e a sua party toda são invocados para aquele lugar quando a onda começa, e o Naofumi agora, além de Raphtalia e da Philo, também tem outras pessoas que se juntaram ao seu grupo. Beleza, todos são invocados, eles levam ali uma grande quantidade de poções, nunca se sabe quem vai precisar, né? Ferimentos, pessoas muito debilitadas, isso tudo é esperado em ataques como esse. E também levaram armas extras, legal, vamos lá. Como sempre, Naofumi se concentra no povoado, nas pessoas, evacuando todo mundo, impedindo que haja muitos feridos, enquanto os outros 3 heróis vão lá brincar de jogar, de matar o chefão, o boss, e resolver o negócio logo, porque quando mata o boss, acaba a onda. Essa é a definição. Enquanto você não mata o boss, vão continuar spamando, surgindo ali os minionzinhos, os pequenos monstros mais fracos, isso não vai acabar até você derrotar o principal. Tá, mas evacuou a vila, tava tudo certo, Naofumi encontra uma velhinha que ele salvou assim com uma das suas poções, sem nem imaginar que ela era uma antiga aventureira e sabia lutar muito bem, tá dando conta dos monstros sem problema, mas não para de vir monstros. Por que essa galera lá, esses 3 heróis da espada, da lança, do arco, não acabaram ainda com essa onda? O que tá rolando? Bem, a velhinha fala, ó, vai lá você, Raphtalia, Philo, vamos vocês 3, nós aqui, a velhinha e o resto da party do Naofumi, damos conta desse pessoal que ficar aqui, desses pequenos monstros, resolve a parada principal. Então Naofumi pela primeira vez vai resolver, vai para o foco do boss, o principal de uma das ondas. E aí que a gente tem um momento mais interessante do episódio, essa interação maior com os outros heróis, que são assim, bem unilaterais, eles não têm muitas camadas, pelo menos até agora. Os 3 conheciam um universo muito parecido com esse em que eles estão, para o qual eles foram invocados, eram jogos com diferenças em cada um dos mundos desses 3 outros heróis, mas para eles a mecânica é simples. Eles sabem o que fazer, ou eles pensam que sabem o que fazer. Como eles têm referência daquilo tudo vindo de um jogo do mundo deles, eles ainda lidam com aquilo muito como um jogo. Eles são heróis, eles assumem um papel de pro player, eles são incríveis, eles sabem jogar, mas no fim das contas existem nuances. Não é tão simplório assim porque aquilo é um mundo e não é tão quest redonda que você vai, mata e acabou. Tem efeitos, a gente viu isso inclusive nos últimos episódios. Efeitos de problemas, de quests que eles não solucionaram 100% e o Naofumi teve que completar, inclusive ficou com recompensa. Quando o Naofumi chega lá, eles estão dispersos. Eles sabem, por causa da experiência com o jogo que eles já jogaram na sua vida no outro mundo, que eles precisam fazer algo para que apareça o monstro principal, o Soul Eater. Mas cada um deles acha que você precisa atacar certo monstro para que apareça o Soul Eater. E não tá adiantando. Tem que atacar o Kraken. Não, não é o Kraken. O esqueleto não é o esqueleto. A estátua não é a estátua. Naofumi chega e percebe, pô, vocês têm que se juntar. Vocês têm que olhar o macro. Vocês têm que perceber o que vocês estão fazendo. Vocês estão deixando lá o pessoal na vila se virando, até quando que eles vão aguentar? Não dá, acaba com essa onda. E o Naofumi não é que ele seja muito esperto, que ele seja incrível, mas ele consegue enxergar a situação como um todo, pensando que há risco de vida para ele e para outros. Então ele percebe que há uma sombra, algo no chão que ninguém tinha notado, ele pede para Raphtalia usar sua magia de luz, e assim eles atacam a sombra que se revela mais, e então o Soul Eater vem. O que eu acho bom desse episódio? Porque a gente teve, sim, uma onda, um episódio que potencialmente vai ser bom porque ele traz mais ação, ele traz mais desafios, mas ele trouxe uma mecânica diferente. O Naofumi precisando se envolver, o Naofumi entrando em ação, o Naofumi se impondo para os outros heróis, inclusive os outros heróis ficando sem reação desde o início, porque o que esse cara do escudo tá surgindo aqui falando? Inclusive, Mine, ninguém mais liga pra ela, porque ela fica falando de fundo, ah, não pode deixar o herói do escudo fazer, e assim, fica quieta, você consegue matar o bicho? Então
né? Ela é uma personagem que, sinceramente, dizem que em algum momento vai ter um trabalho aí de efeitos e consequências pro que ela já fez, mas eu acho completamente dispensável porque ela já apagou, morreu nessa história. Não sei se em algum momento vão ressuscitar ela de forma eficiente. Por enquanto, ela parece apenas alguém que fica falando e não me importa. Só que mesmo Naofumi, Raftalia e Filo atacando o Soul Eater, mesmo os outros também tentando atacar o Soul Eater que finalmente apareceu, supostamente o boss dessa onda, lá na barra de vida dele cai muito pouquinho. Até o Naofumi fala, tá, se a gente continuar com essa estratégia, a gente até vai matar ele em algum momento, mesmo que seja no cansaço, mas vai demorar muito. O quanto que aquela galera lá embaixo vai conseguir segurar todos os monstros que vão aparecer repetidas vezes até a gente conseguir derrotar o Soul Eater? Essa estratégia não vai dar, tem que ter outro jeito. E aí que ele decide invocar aquela sua força muito poderosa que ele sabe que ele tem, porém ele não sabe controlar, mas ele não vê outro jeito, outra saída, o seu escudo da Fúria. E ele agora é capaz de ativar esse escudo da Fúria, mas no começo não de controlá-lo. E aí teve algo interessante. Lembra que ele incorporou parte do núcleo daquele dragão zumbi que eles mataram? Que a Filo engoliu uma parte e a outra ficou com ele incorporado ali no seu escudo? Então, quando ele ativa o escudo da Fúria, há um componente de outra Fúria, de outro ser, que se ativa junto e começa a potencializar o seu poder e deixar ele mais descontrolado também. Porque aquele dragão, ele guardou no seu núcleo, na sua essência, também muita raiva do que aconteceu com ele. Ele foi derrotado por um heróizinho ali da espada e depois ele ainda foi derrotado de novo e totalmente ali incorporado por esse herói do escudo. Então ele tá com muita raiva e essa raiva parece que se junta ao potencial do escudo da Fúria, que se alimenta desse sentimento, e a coisa fica mais forte, fica mais potente, mas fora do controle. O Naofumi antes já ficava descontrolado quando ele ativava esse escudo, mesmo que sem querer, e agora parece que ficou ainda mais difícil. As chamas do ódio o consomem, machuca, é difícil, e ele tenta controlar e você vê que ele fica completamente fora de si. Durante a maior parte do tempo é uma luta dele inconscientemente com todos aqueles sentimentos dele e agora principalmente do outro, do dragão, enquanto por fora ele tá aparentemente ativado, lutando, com o seu poder se expandindo, demonstrando para os outros, inclusive chocando os outros heróis, né? Que poder que é esse desse cara? Mal sabendo eles que nem tinha sido demonstrado o verdadeiro poder mesmo desse escudo da Fúria. Interessante também é que como a Filo tinha dentro dela o mesmo núcleo do dragão, quando esse núcleo se ativa junto com o escudo da Fúria, isso ativa nela também, como se eles estivessem sintonizados, o que me deixou em dúvida agora. Será que sempre que o escudo da Fúria for ativado, esse núcleo do dragão será ativado junto? E com controle ou sem controle, não sei, mas a Filo será ativada também simultaneamente? Ou isso foi um efeito, uma consequência do descontrole naquele momento em controlar aquele poder do Naofumi? Não sei, essa dúvida ainda fica. Seria interessante que toda vez que ele ativasse aquilo, ele tivesse uma ligação maior com a Filo. Aliás, falando de Filo, de Raftalia, as duas, elas não estão no seu potencial máximo porque não conseguiram upar de classe no episódio passado, como a gente viu, mas elas têm agora um acessório cada uma entregue pelo Naofumi finalmente, que dá uma melhoria nos status delas. A Raftalia consegue uma melhoria significante na sua recuperação de mana e a Filo uma velocidade ainda maior, o que pra ela é incrível, principalmente na hora dos seus ataques. Essa é uma par e esse trio em especial pode ficar ainda mais forte se eles conseguirem alcançar todo o seu potencial máximo sem essas barreiras, inclusive, que o rei, por exemplo, fica colocando no caminho do Naofumi o tempo todo. Mas ali, no seu descontrole, dentro de si, pensando, com toda a raiva do outro, do dragão, o embebendo, o descontrolando, deixando desnorteado, ele já coberto de uma nova armadura, assustando a galera lá fora, conseguindo parar o Soul Eater, mas é com a ajuda de novo, gatilho de novo, da imagem, lembrança, do apoio da Raftalia, que eu entendo, a Raftalia foi a primeira que o tirou desse torpor, da primeira vez que ele começou a despertar o escudo da Fúria, foi a primeira que ele conseguiu confiar, foi a primeira que esteve ao seu lado, então, independente de qualquer razão romântica pelo lado dele, que o anime até esse momento não demonstrou, ela tem um laço muito forte com ele sim, e eu gosto, sinceramente, que esse desenvolvimento de um possível romance entre os dois, se vai acontecer, que seja levado mais de pano de fundo do que essa forçação que aconteceu em alguns momentos dos episódios passados, porque eu acho que
Tatenoyusha ganha mais não focando tanto nisso. Não porque eu não gosto de romance, já falei isso várias vezes aqui, mas eu acho que a história tem muito potencial em outras áreas, em outros mistérios, em outras tramas, e focar nesse potencial é mais válido. Por exemplo, foi o que aconteceu nesse episódio. Ele conseguiu se controlar por causa desse gatilho, então sutilmente teve esse desenvolvimento da relação deles, esse reforço da relação, mas a partir disso a luta continua. Ele voltou a si, e aí ele conseguiu ativar outros escudos muito importantes. Um deles pareceu quase um summon, né, que ele invocou lá no meio da luta, e com isso ele conseguiu prender aquele Soul Eater em uma redoma, depois fincar algumas hastes, coisas do tipo, nesse Soul Eater e mandá-lo pra dentro da Iron Maiden. O meu lado metalheira apontou nessa hora aí, mas esse summon, essa coisa que ele invoca nessa hora, é quase um armário, um local cheio de espinhos dentro, que essa redoma é colocada, fechada com a ordem do Naofumi. Iron Maiden, Dama de Ferro, acaba com o Soul Eater. Beleza, acabou a onda, foi difícil, mas ele conseguiu, dominou um poder muito importante, não sei se ele sempre dominará a partir daí pra frente, mas tudo deu certo. Os heróis viram o quanto esse herói do escudo, Naofumi, tem um potencial que eles não imaginavam, mas não acabou. De repente surge Soul Eater de novo, e pra piorar, aquele não era o novo desafio, porque o Soul Eater é derrotado num instante por outra figura que surge ali. Glass, aquela mulher que apareceu no final do último episódio, não lembro se no pós-crédito, mas enfim, no finalzinho tava ela lá, e agora ela se mostrou a nova inimiga. Ela aponta ali que não tinha nenhum herói, na verdade tinha um, que era o Naofumi, porque ela tava observando e viu que tava todo mundo com dificuldade com um simples Soul Eater, e agora ela se apresenta, o verdadeiro desafio final e principal desta onda. E ela aparentemente é muito forte, porque derrotou aquele ali que a galera teve dificuldade de derrotar num instante. Será que Naofumi vai ser capaz de derrotá-la? Naofumi com todos os outros juntos? Porque isso é fundamental nessa hora, ninguém tá se unindo. O pessoal por pouco nem lutou enquanto Naofumi tentava acabar com o Soul Eater. Mais uma vez tivemos Raphtalia falando verdades na cara deles, que eles não são heróis, etc. E não são, né, gente? Vamos contextualizar. Os quatro são jovenzinhos que vieram de outros mundos para serem heróis naquele universo ali sem terem qualquer preparação. No mundo deles, eles podiam ser losers que nem saíam de casa e que não viam ninguém e que não sabiam levantar uma faca para cortar a batata. Mas ali eles eram heróis. Então, essa posição em que eles estão, se eles não aprenderem a lidar com isso, entenderem a importância do que eles têm que fazer e ficarem lidando apenas como jogo, realmente a coisa vai ficar difícil, eles não vão chegar ao potencial máximo deles. Como vai ser o próximo episódio? Como vai ser esse enfrentamento? O Naofumi, ele mostrou um potencial a mais, só que aparentemente não seria tão grande para conseguir derrotar essa Glass. Ela é de fato uma inimiga que vai aparecer só nessa onda e acabou? Um desafio maior? Ela tem alguma história a mais, ou vai ser apenas a boss, enfrentamento, difícil batalha e acabou e fim, depois não tem mais nenhum efeito? Não sei, fiquei bastante curiosa, novamente não sei o que acontece daí pra frente no mangá, nunca leio mais do que o anime adapta, mas estou aqui cheia de vontade de descobrir, e isso que eu gosto ao terminar um episódio de Tatenoyusha, a vontade de descobrir mais, de saber o que acontece. Não são grandes batalhas super coreografadas, não, mas os mistérios, os poderes e esse desenvolvimento dos poderes vinculados às emoções do Naofumi, isso é bastante bom. Isso eu gosto. Os outros personagens basicamente ali estão existindo pra impulsionar essa evolução do Naofumi, mas eu quero ver um pouquinho de evolução neles também, porque continuarem sendo esses babacas, o resto do anime vai cansar, assim como Motoyasu e Mine já cansaram há muito tempo. Detalhe que eu achei a trilha sonora durante todo o episódio mediana, mas no finalzinho ali, com esse escudo da fúria, escudo do ódio apontando e inflamando e acontecendo, aí a trilha ficou mais legal, veio uma música instrumental que potencializou as minhas emoções e me deixou mais ainda no hype no final. O que você espera do próximo episódio de Tatenoyusha? Você que não leu o mangá, não leu light novel, web novel, o que você espera dessa Glass? Você acha que esse episódio renasceu um pouco o anime, que algumas pessoas estavam ficando desanimadas, ou ainda não? Me contem aí, e gente, eu sei que vários de vocês estão amando, mas quando eu comento que alguns estão dropando, desistindo, é porque aqui nos comentários tem gente falando isso. Então é com essas pessoas que eu falo quando eu pergunto: tá desanimado ainda? Voltou a animar? Quero saber a opinião de todos vocês, mas se você tá super hypado, também quero que você me conte aqui, tá bom? Deixa seu like, se inscreve se não for inscrito para acompanhar vídeos de análises, reviews, listas, inclusive saiu o vídeo hoje mais cedo, então vai assistir, dá um like, ajuda aí, e a gente se vê em todos esses próximos vídeos. Tchau, tchau!